versículo 5, diz assim: mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, que é manual para o homem, escrita por homens divinamente inspirados por Deus, diferentes séculos, eras diferentes, com pensamentos, criações diferentes, culturas diferentes, mas que possuem a mesma linha de raciocínio e tratam de um mesmo assunto, que é a respeito daquilo que Deus, do propósito que Deus tem na vida do homem. A Bíblia, ela começa... A Bíblia começa, irmãos, com a história da criação do mundo. Deus cria todas as coisas perfeitas. O estado natural das coisas é o estado de perfeição sem pecado. Ao passar dos capítulos, vemos que o homem caiu em transgressão, e assim ele corrompeu-se com o pecado, e ali corrompeu a sua natureza, e toda a humanidade ficou caída. A sua essência, a sua carne, o seu interior ficou caído e corrompido. Para isso, lá no capítulo 3, Deus dá também uma esperança, e essa esperança é chamada graça, que Deus esmagaria a cabeça da serpente que fez cair o homem, e também lhe daria um coração novo e um espírito novo, e assim reconciliaria novamente o homem com Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, é recheada de homens e mulheres, assim como nós. Aqui não tem super-homens nem super-mulheres, mas aqui tem pessoas que acreditaram no poder e na glória de Deus, do Deus vivo. Amém? Todos esses homens, a Bíblia vai falar de um chamado Elias. Fez coisas extraordinárias, mas a Bíblia diz que ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que nenhum homem sequer, nem esses que estão vestidos de azul, ou você que está na sua casa, somos bons. A Bíblia diz que todos nós somos caídos, temos uma natureza caída. E a Bíblia fala que nós precisamos de um justo para nos justificar dos nossos pecados. E o nome desse justo é Jesus Cristo. Todos esse que está falando com vocês, essa voz que está falando aqui com vocês, também é uma pessoa que não é boa, é uma pessoa ruim. Se tem alguma coisa boa em nós, a igreja não está cheia de pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer também que esse justo juiz, ele fez uma coisa por nós, ele pagou a nossa dívida. Que dívida é essa? A dívida para com Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. E tudo aquilo que nós fazemos em cima dessa terra, Salomão diz: faça o que você quiser, mas saiba de uma coisa: no último dia, todos nós havemos de prestar contas diante do Pai das nossas obras. E aqui Paulo vai falar o seguinte, que aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Jesus, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mandou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas sim para que o justificasse e o salvasse. A Bíblia diz que Jesus morreu por toda a humanidade, por todos nós. Seu sacrifício é válido para todos, mas isso não quer dizer que ele salvou a todos. Ele salvou todos aqueles que creem no seu Filho e no seu
sacrifício. Então, se você não crê no Filho de Deus e também se você não crê, não aceitar o seu sacrifício, infelizmente, você vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. E nós, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós o reconhecemos, nós o temos por Senhor e Mestre das nossas vidas. Nós não temos justiça em nós, mas Jesus é a justiça de todo aquele que crê nele. E a Bíblia vai dizer que aquele que crê em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos cobre com o seu sangue. E os nossos pecados, a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, os seus pecados foram perdoados e pagos lá na cruz. Todos nós, irmãos, não existe nenhum pecado. Toda coisa que você vai fazer, seja de bom ou mal, vai receber galardão. Os meus pecados e os seus pecados. Só que a diferença é que os meus pecados, eu não vou pagar por eles, porque se eu fosse pagar por eles, eu ia morrer eternamente. Então quem é que paga a minha conta? Quem é que paga a minha dívida? Jesus pagou a minha dívida lá naquela cruz no Calvário, quando morreu naquela cruz por cada um de nós. Por isso, meu irmão, que nós teremos direito, aqueles que aceitam a Jesus, não é só crer. Vou falar já sobre isso. Não é só crer nele, creio em Jesus. Fé, meu irmão, também não é por mérito. Eu creio mais que o seu fulano, eu creio mais que o Beltrano. Não, meu irmão, é crer em Jesus. A Bíblia diz que aquele que vai para o céu, lá diz no último capítulo, no Apocalipse, foi falado aí nessas últimas semanas, lá diz em Apocalipse: eis que eu vi a igreja que sobe, que está adereçada, aquela que tem a fé em Jesus e que guarda os seus mandamentos. Para estar em Jesus, Jesus perdoa os nossos pecados. Tá certo, tudo bem, agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Não. Aquele que se entrega a Jesus, aquele que deposita a sua fé em Jesus, deve andar como ele andou. Jesus disse, Paulo diz, olha, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. O que era Paulo? Esse homem que escreve essas coisas aqui para nós. E ele diz assim, olha: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vou voltar a dizer, tudo aquilo que você faz, seja de bom ou mal, você vai ter que pagar, você ou outra pessoa. Só que para aqueles que creem em Jesus, eles não pagam conta, eles não pagam dívida. A dívida, ela foi depositada onde? Depositada, Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Ele tomou o justo castigo por nós. Irmão, mas você diz que foi por toda a humanidade. Sim, o seu sacrifício, meu irmão, ele não vale. Ele é tão poderoso que se toda a humanidade se rendesse aos pés de Cristo, se eles crescem em Jesus, poderia redimir toda a humanidade. O seu sacrifício é superior e é infinito e vai além da nossa compreensão. Mas ele só é válido para aqueles que creem nele, creem no seu Filho. Porque Deus diz assim, olha, Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por justiça. Irmão, eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não faço nada, eu não olho para a mulher do vizinho, eu tenho minha vida bacaninha, pago minhas contas, não mexo com ninguém, sou um cara do bem. Mas você precisa de Jesus, porque a sua natureza de dentro, você é ímpio, você é injusto. O único justo, meu irmão, que já passou por essa terra, que foi Jesus Cristo. E na igreja onde estão os justos? Na igreja, meu irmão, a justiça da igreja de Deus, essa que você está vendo, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a justiça do povo de Deus. E aqui diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Se você não aceitou Jesus, se você não tem uma vida que Jesus se agrada, se você não procura agradar a Deus, se você você ainda não reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, os seus pecados estão imputados. O que está imputado na sua conta, na sua dívida, são os seus pecados. E a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que cobre os nossos pecados. Jesus é aquele que perdoa as nossas transgressões. Então, meu irmão, não existe ninguém justo, não existe ninguém bom, não existe alguém bom demais para Jesus, porque bom só existe um. Até o homem mais perfeito que passou por essa terra diz assim, olha, eu não me chames de bom, porque só há um bom, que é Deus. Ele deu glória ao Pai, estava lá no céu, e enquanto ele esteve aqui na terra, ele deu glória ao Pai, que é Deus Pai. Então, se nós quisermos ir para o céu,
Qual o mérito que nós devemos ir ao céu, que nós podemos, qual a nossa chance? É aceitar Jesus, porque só vai para o céu os justos. E esse aqui, irmão, você diz que não tem nenhum justo, mas a justiça de nós, dos filhos de Deus, é o próprio Jesus que nos cobre com o seu sangue precioso. E para permanecer na justiça do Pai, nós devemos praticar as obras que Ele praticou. Não adianta você aceitar Jesus, você crer em Jesus, se ajoelhar e você não ter uma transformação de vida. Vou encerrar dizendo: arrependei-vos e convertei-vos pela minha repreensão, para que assim os vossos pecados sejam apagados. Apagou o pecado, a justiça, os seus pecados foram imputados ali na conta de Jesus, já pagou, para que assim venha o tempo de refrigério pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que nos capacita para nós fazermos o bem. Todo bem que é em nós vem de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Irmão, não consigo me libertar. Se arrependa, se converta. Ele vai pagar os seus pecados e aí Ele vai lhe dar força para você ser um justo assim como Jesus foi. Amém? A justiça da igreja não é a nossa moral limpa, porque nós somos muito sujos. A moral e a justiça da igreja está em Jesus Cristo. Jesus é a justiça do seu povo. Amém?